Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou apresentar para vocês hoje a nossa terceira aula. Então, vai ser uma aula sobre o Neil Levy, esse filósofo inglês. E nessa aula a gente vai discutir a relação entre viés implícito e atribuição de racismo, né? Então, eu vou iniciar apresentando para vocês o Neil Levy, esse professor em inglês. Ele trabalha com ética prática, né, que é uma área de bioética, uma área nova da ética que tem em muitas áreas tem se usado pesquisa empírica para fazer avaliações, né, de argumentos filosóficos. E nesse artigo que a gente vai discutir, ele faz isso. Então, ele toma uma discussão sobre a natureza do racismo e utiliza a investigação empírica, que são dados assim, da psicologia social e de outras áreas da psicologia, mesmo da filosofia empírica, para determinar se essas descobertas, assim, no campo da psicologia, elas ajudam a esclarecer conceitualmente, né, o problema de quem em que condições, né, a gente poderia chamar alguém de racista. Então, o problema principal do artigo que a gente vai discutir hoje é se uma pessoa que tem atitudes implícitas de preconceito, tem um viés, né, como eles chamam, negativo em relação a negros em particular, se essas pessoas podem ser chamadas, né, de racista. E eu vou dar exemplos depois, né, do que é a atitude de viés implícito, né, ou atitudes implícitas também chamadas, e de modo que espero, né, que fique claro assim, que não é um fenômeno bem específico, né, um fenômeno que é monitorado por esses testes. Tem muita confusão, né, em torno da ideia da assunção implícita. Por exemplo, o pensamento estereotipado, né, ele não é exatamente um exemplo do que seria a assunção implícita ou essa viés implícito, né? O estereótipo, ele pode ser monitorado, assim, se tu chegar e perguntar para a pessoa por que tu fez essa avaliação, né, ela vai te dar razões, assim, e ela tem acesso, né, as atitudes implícitas, elas operam sem que o agente tenha consciência delas, né, tenha monitoramento, controle sobre elas. Bom, então, esse professor, ele é professor de Oxford, o Uehiro Center for Practical Ethics, que é um centro específico, lá um centro novo da Universidade de Oxford, que trabalha só com pesquisa empírica e ética, né? E o artigo, então, se chama Eu Sou Racista, né? Viés implícito e atribuição de racismo. Esse artigo também é curioso porque ele conta que ele fez o teste, né? Um dos testes que eu vou apresentar depois para vocês. E ele se mostrou nesse teste que ele tem, né, um certo viés moderadamente, né, o viés moderado, né, pelo que eu me lembro, mas tem algumas pessoas que têm viés forte, assim, racial, e tem outras que têm viés neutro, e algumas que têm viés pró um grupo racial, né, viés pró-negro, digamos. Então tem... E ele quer... uma das razões dele fazer o artigo é porque ele teve o exame dele revelou um certo viés. Então ele quer avaliar, né, em que medida a posição, o tipo de resposta que ele deu resulta numa atribuição de racismo. Então, para começar a discutir essa questão, a gente precisa entender como é que surgiu a ideia, né, o que é a ideia de atitude implícita, né? Ela pressupõe um tipo de psicologia ali que ele chama de estrutura do processo dual. O processo dual basicamente, eu vou explicar em termos gerais também, porque eu não sou especialista nisso, mas as teorias mais recentes, assim, sobre a nossa cognição, os processos de inferência, de justificação, de conhecimento, né, do modo geral, eles são processos que envolvem dois sistemas. O que o Daniel Kahneman chama naquele livro Rápido e Devagar de Sistema 1 e Sistema 2.
Sistema 1 é um sistema automático, rápido, né, de base emocional. Ele seleciona uma ampla série de informações, né, ele define para nós, restringe, digamos assim, o escopo do conjunto de informações que a gente vai utilizar para fazer inferências e avaliações. Então, por exemplo, se vocês estão andando na rua e tem várias pessoas vindo, né, não sei, vocês estão, é escuro, estão assustados, o viés implícito, ele usa, por exemplo, estereótipos como uma forma de fazer inferências. Assim, uma pessoa de barba, por exemplo, ela tende a ser considerada mais perigosa do que uma pessoa sem barba. Então, esses processos são muito rápidos no cérebro e eles funcionam sem o nosso controle. Eles ajudam a fazer decisões, né, sobre qual passo, qual direção tomar numa determinada rua e etc. Né? Então, para vocês entenderem a ideia de viés implícito, então precisa perceber que tem essa a dimensão explícita. Então, o viés implícito ele ocorre num nível subpessoal, né, que é um nível que não é acessível ao sujeito, né, como se fosse uma reação de natureza mais fisiológica, né, não consciente. E depois que essas primeira filtragem, digamos, é feita, né, no domínio implícito, depois as informações que passam por esse filtro, elas são depois processadas, né, e aí servem para validar e ser justificadas por mecanismos conscientes, né, como, por exemplo, ele diz ali, né, que se chama então de atitudes explícitas, né? Elas são atitudes que têm conteúdos que são introspectivos, que o sujeito pode acessar, né? E que tem controle de cognição no nível pessoal. Então, eu consigo justificar, por exemplo, uma certa decisão com base em crenças explícitas que eu tenho acerca de um certo conteúdo. Mas as crenças implícitas, não. Elas não são monitoradas, elas não são empregadas e elas influenciam de uma forma que escapa ao nosso controle. Seus conteúdos, portanto, não podem ser introspectados, embora alguns autores defendam, né, que é possível mostrar que alguns conteúdos de viés implícito eles são monitorados. Uma definição de atitude implícita, ou viés implícito, então eles chamam de atitude implícita porque ela é uma atitude em relação a um certo conteúdo proposicional. Então, os conteúdos eu posso acreditar, eu posso não, eu posso supor, eu posso suspender o juízo, né, sobre um certo conteúdo, mas a atitude implícita significa que a pessoa tem um viés em torno de um certo conteúdo, né, de uma certa crença. Por exemplo, sei lá, pensa que negros são perigosos, por exemplo. Algumas pessoas têm um viés favorável, digamos assim, tem um viés negativo, então a chance delas aprovarem ou assentirem a esse tipo de crença é maior do que as demais. Então, o viés implícito tem, pelo menos essa é a ideia, né? Embora não seja tão simples de comprovar. Mas o viés implícito teria é uma atitude, né, que mostra uma certa inclinação em relação a certos conteúdos proposicionais ou em relação a certos afetos também, né? Vocês vão ver que tem viés afetivo implícito, né? Então a pessoa tende a ter certos afetos com relação a certos grupos sociais. Então ele definiu assim que são estados portadores de conteúdo que influenciam a cognição e o comportamento de um modo que foge ao controle do nível pessoal. Não há acesso direto aos conteúdos, né, dessas atitudes, né, de modo que o sujeito que tem, ele não percebe que tem, né, ele não monitora, digamos assim, as suas próprias tendências, né, de viés. Um segundo ponto aqui também que é importante diz respeito às circunstâncias, né, e como eu falei, esses mecanismos não conscientes, eles atuam principalmente quando é necessário tomar decisões rápidas, né? Então eles vão filtrando a informação, mas eles se mostram assim eles têm uma influência maior, né, em condições de cansaço, estresse ou de exaustão cognitiva.
que é quando a pessoa tem um processo cognitivo exigente, assim, ela precisa tomar uma decisão rápida, e ela, aí nesse caso ela não tem tempo para ficar avaliando e medindo, né, todas as consequências do que ela está fazendo, se é justo, se é certo ou não. Então nessa circunstância é que o viés tende a mostrar ele tende a aparecer, né, com mais clareza. Por isso que vocês vão ver que os métodos de medição de viés, eles são usados, né, com testes que envolvem rapidez para que a pessoa não consiga alterar, né, ou medir o resultado que vai ser dado, né, pelo teste. Não tem como a pessoa direcionar, assim, ela tem que fazer a decisão sem pensar muito. Como é que se mede, né, essas atitudes implícitas? Tem duas medidas assim, que ele menciona no artigo. Uma delas é o IAT, ali, o teste de associação implícita. Ele usa a resposta rápida para provar as atitudes implícitas que as pessoas têm. Então, ele consiste basicamente em classificar estímulos apresentados em categorias definidas, como, por exemplo, associar fotos de negros e brancos com termos de valência positiva ou negativa. Vocês podem fazer esse teste aqui no Brasil, nesse site aqui que eu vou ver se abre aqui para vocês verem. Ele é bem interessante, eu fiz o teste. Não vou dizer para vocês qual é que foi o meu resultado. Aqui tem cor da pele, ó. Vocês podem entrar nesse aqui, clique aqui para começar, e aí ele vai dar um conjunto de perguntas e vocês podem passar para a próxima fase, né? Vocês vão responder as perguntas. Aqui tem que ir, vocês apertam a barra de espaço, né? Ele vai dando a imagem da pessoa e vocês têm que apertar esquerdo ou direito, né? Para dizer, para ir associando, né, essa pessoa com a imagem. Se o cabelo, por exemplo, está certo ali, né, com a pessoa. Mas quando não dá o X é porque eu estou acertando, ó. Aqui então eu errei, né? Aqui tá errado também. Aqui está certo, aqui está errado. Então vocês vão fazendo o teste, depois ele vai associando a palavra aqui, vocês têm que marcar qual é a resposta, né, que em função da pergunta que é feita, né? E um outro teste que também é utilizado é esse daqui, né, que chama de AMP, que é Affect Misattribution Procedure. Ele tem um estímulo, aparece uma fotografia e depois de algum tempo, muito breve da apresentação, uma foto que tem sido previamente classificada como neutra, né, como por exemplo um desses ideogramas aqui, o pictograma, ele é mostrado, né, e se pede para a pessoa avaliar. Então, os brancos, aqui tem um resultado, né, os brancos americanos tipicamente avaliam essas imagens que são neutras. Essa aqui tem até a palavra, né, mas eles dão só a imagem, né, sem nenhum tipo de explicação. Então, eles avaliavam as imagens que foram avaliadas como neutras por observadores independentes, os psicólogos, né, já tinham um monitoramento que normalmente ela é avaliada como uma imagem neutra. Depois que os participantes da pesquisa foram submetidos, então eles tinham por microsegundos eles eram expostos a uma imagem de afro-americanos, né, e depois eles respondiam essa avaliação fazendo uma análise negativa, com um viés negativo, né? Então, esse eu não fiz esse teste, mas também eu acho que deve ter disponível na internet, eu não procurei ele. Por que é importante conhecer as atitudes implícitas? Bom, tem uma justificativa, né, teórica, né, que elas são úteis para explicar a correlação comportamental. Isso já foi provado, né, existe uma correlação entre o teste, o resultado do teste e o padrão comportamental que a pessoa tende a manifestar depois, né, em circunstâncias relevantes. Então, por exemplo, as pessoas que tiveram uma performance baixa no AMP, nesse teste de predição de afeto, elas foram acompanhadas à votação que elas fizeram na eleição de 2008 do Obama, e se descobriu que as pessoas que tinham mais viés nessa
nesse teste, né, viés negativo em relação a negros, elas tinham uma probabilidade maior de não votar no Obama, né? Depois também foi testado uma predição com relação a eleitores indecisos. Então, quem estava indeciso em quem votar, o viés negativo mostrou que essas pessoas tenderam, né, a votar num candidato que não era negro, né, do modo geral, assim, não votavam em candidatos negros quem era indeciso. Então, ele vale para eleitores indecisos, né, e também para eleitores que mostrou, né, que quem tem um viés implícito tende, né, a não votar em candidatos negros. Então, o que o Neil Levy diz é que a atitude implícita ela é correlata, então, e correlação aqui não quer dizer relação causal, né, mas ela ocorre, isso já foi provado, né, que existe correlação, ela ocorre junto com certos padrões comportamentais que que revelam viés contra, né, um determinado grupo racial. Então, aparentemente, o viés implícito é um preditor confiável de viés explícito, digamos assim, né, de quem a pessoa vai apoiar, né, numa determinada campanha, ou que tipo de política ela vai defender, que tipo de comportamento, né, que ela vai ter com relação a esses grupos, que é o mais importante. Esse é um outro... tocando nesse assunto, né, esse é um ponto também importante. Tem o Neil Levy diz que a atitude implícita tem um papel na explicação do racismo, da persistência do racismo. Então ele dá como exemplo a legislação, né, a legislação, a pesquisa de opinião, né, que em 72, 48% das pessoas declararam voto que não votariam, né, num candidato negro. Em 2010, 6% das pessoas declararam que não votariam. Em 72, 31% dos sulistas nos Estados Unidos declaravam que não apoiavam apoiavam, né, escolas segregadas. Em 85, eles tiraram essa pergunta porque ninguém achava relevante, né, ninguém queria participar de responder, né, esse tipo de... não fazia sentido mais, né, fazer a pergunta. Mas, por outro lado, então, mesmo que tenha essa mudança na opinião externa, a discriminação continua, né? Aqui tem um exemplo de uma pesquisa que foi feita por pesquisadores independentes, esse Dovid e Gardner. Eles descobriram que se fizeram um teste com currículos, então mandaram currículos de pessoas com a mesma, brancos e negros, ou brancos e afro-americanos, com currículos com a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma experiência profissional, o mesmo grau de formação, eles não tinham nenhuma diferença relevante, né, do ponto de vista da qualificação do currículo, mas tinha uma diferença no nome. O nome de alguns candidatos eram nomes americanizados, digamos assim, outros eram nomes africanos, né, como tem bastante nos Estados Unidos. E os que tinham nomes que lembravam, né, a possibilidade deles serem de grupos minoritários, eles foram recusados, né, não tiveram telefonemas assim, de contatos em número muito menor do que os demais. Então isso revela que existe, como a pessoa decidiu, supostamente se a decisão fosse uma decisão racional, ela teria que ter 50-50, assim, né, o mesmo número de telefonema. Como tem essa diferença, né, então a explicação é que tem algum processo implícito ocorrendo que influencia o comportamento. Por isso que é interessante entender melhor como que esses processos de viés implícito interferem, né, nos padrões comportamentais. Então, uma das hipóteses que circulou, assim, que tem sido defendidas é que as pessoas têm vergonha de revelar o seu racismo, né? Por isso que elas dão uma resposta nessas pesquisas, né? Elas revelam a atitude reportada é bem progressista, digamos assim, mas a atitude real aqui, a injustiça, continua, né? Então, como é que se explica isso? Alguns autores defenderam que a explicação tem a ver com vergonha, assim, as pessoas não querem mostrar que elas são racistas, porque elas têm uma certa visão que é negativo, né? O que o Levy diz, bom, esse argumento não funciona muito bem, porque se as pessoas têm uma certa vergonha é porque elas reconhecem que o racismo é alguma coisa assim que inaceitável, né? Elas têm uma ideia que ele deveria de justiça, né, que não deveria existir.
Então, a explicação mais provável é que não é vergonha. A explicação é que elas têm atitudes implícitas que elas não controlam, né? E que essas atitudes estão por trás do comportamento não consciente delas, né? Então, elas digamos assim, elas estão se comportando de um modo que tem viés sem perceber. E por isso, mesmo que elas declarem explicitamente que não tem nenhum tipo de viés racial, no comportamento cotidiano elas tendem a reproduzir esse viés, né? Como é que o viés, onde é que ele pode ser percebido, né, esse viés? Então tem esse exemplo ali, é um deles, né, da seleção por currículo, né? Mas também foram feitos outros estudos, tem estudos sobre pacientes negros e brancos, né, que se mostrou que existe uma correlação entre o desempenho do médico no teste aqui de associação implícita com o tipo de tratamento que o paciente recebe, né? Então, os pacientes negros, eles tendem a ter um tratamento desigual em relação aos pacientes brancos, e se percebeu que existe uma correlação entre o viés implícito e esse tipo de os tratamentos, né, diferenciados, digamos assim. Também tem um outro estudo que associa fotos, né, com imagens de arma de fogo, e a tarefa que foi dada para a pessoa que participava era identificar em que situações o objeto mostrado era uma arma ou não era. E é um teste bastante rápido, né? Então, a maior parte dos erros de identificação do objeto, tu colocava uma escova, não sei, um celular, e sempre que ele vinha precedido por uma imagem de uma pessoa negra, as pessoas tendiam a errar mais, né? Então, esse também é um outro exemplo de como, que explica as reações, né, de policiais que atiram, né, em cidadãos negros, né, porque eles tendem a associar que qualquer objeto que a pessoa tenha na mão é uma arma, né, e que ela possa disparar imediatamente. Então, por isso que é relevante. Aqui eu vou citar para vocês um trecho de uma publicação que está nesse site aqui. Ela diz que um estudo com 400 hospitais nos Estados Unidos mostrou que pacientes negros com doença cardíaca recebem tratamentos mais antigos, mais baratos, né, e mais conservadores do que os seus equivalentes brancos, né? E aqui, equivalente branco quer dizer que são pessoas da mesma classe social, da mesma idade, né? Não tem outro fator além da raça intervindo aqui no tipo de tratamento. Pacientes negros, por exemplo, têm menos probabilidade de receber operações de implante por marca-passo. Depois da cirurgia, eles recebem alta mais cedo do que os brancos, mesmo que não seja, né, recomendado. As mulheres negras têm uma probabilidade menor de receber radioterapia junto com mastectomia. E o mais preocupante de tudo é que os pacientes negros têm maior probabilidade de receber tratamentos menos desejáveis, que quer dizer que eles têm maior probabilidade de ter membros amputados, por exemplo, que é algo indesejado, né? O médico deve evitar ao máximo causar danos, né, para o paciente, mas então a decisão, o médico decide com mais facilidade que esse procedimento, digamos, é aceitável, né, no caso da população negra. E os que sofrem, por exemplo, de desordem bipolar, eles têm um tratamento que não é bom, né, para a saúde, tem muito efeito negativo, né, como, por exemplo, administrar certos drogas, né, psicoativas que podem gerar problemas futuros. Então, tudo isso mostra, então, que é relevante conhecer essas atitudes, porque elas parecem que aparentemente elas têm influência, né, no comportamento. O problema é determinar, né, qual o grau e determinar, não é uma relação causal, né, mas parece que elas têm algum impacto, né, no comportamento que manifestam. Então, o problema do artigo do Neil Levy, ele é bem específico, então ele não vai tentar mostrar que existe relação entre disparidades ou assimetrias raciais e atitude implícita, né? Ele não quer mostrar nenhuma correlação, embora ele justifica, né, a importância de conhecer em função dessas correlações que têm sido verificadas. O problema é que ele quer mostrar se a pessoa, então imagine uma situação de alguém que declara, por exemplo, como eu, declara que não acha errado o racismo, né, que é um igualitarista, né, ele chama uma pessoa que não tem nenhum tipo
preconceito explícito, assim, aparente, né? Uma pessoa que defende ideias de igualdade racial, muitas dessas pessoas brancas, de um modo geral, elas tendem a ter viés racial nos testes, né? Então, como é o que significa esse viés negativo, né, que é revelado no teste? Ele mostra que a pessoa é racista, ele tem o mesmo papel que crenças explícitas, como alguém que apresenta, né, a tese diz, por exemplo, que, sei lá, negros são menos talentosos que brancos. Ter o viés implícito é a mesma coisa que fazer uma descrição explícita dessa natureza, ou ter a crença implícita ou ter o viés implícito é a mesma coisa que ter um viés negativo afetivo, como, por exemplo, sentir nojo, uma certa agressividade com relação a grupos raciais, como, por exemplo, na definição do Bloom, que o racismo era tratado como um sentimento, em parte, como um sentimento de antipatia, né, de desprezo. Ter viés implícito afetivo, negativo em relação a certos grupos, significa que a pessoa é racista nesse sentido que o Bloom definiu? Então, o que ele vai tentar mostrar é como, para várias descrições do racismo, descrições que são afetivas e descrições que são cognitivas, que fazem uso de crenças, como a do Shelby, né, ele vai tentar mostrar, tentar avaliar se o viés implícito é equivalente a essa descrição que foi dada por esses filósofos, né, e que diz respeito a crenças explícitas. Então, a pergunta que ele quer responder é se pessoas que revelam viés em teste de IAT e AMP são propriamente racistas em virtude desse fato. E a tese que ele vai defender, então, é a tese que elas são racistas, né, num sentido fraco. Ele chama de weakly racist, né? Tanto na abordagem doxástica, que é a abordagem que diz que o racismo é uma crença, né, é uma ideologia, como o Shelby diz, né, que envolve conceber que certos grupos são inferiores, né, ou têm menos, não são iguais, né, aos demais. A crença afetiva, que envolve sentir certo tipo de afeto, né, em relação a esse grupo negativo, e a comportamental, que aí esse é um conceito que a gente não viu, né, eu vou mencionar rapidamente, que foi definido pelo... depois eu vou ver o nome de Friedrichson, eu esqueci o primeiro nome dele. Por que ele defende que quem tem viés implícito é racista num sentido fraco? Bom, a principal razão que ele dá é que o viés implícito ele explica e prediz menos o nosso comportamento do que as crenças explícitas. Então, ele diz assim, dá para se dizer, né, quem tem viés implícito não está out of the hook, né? Ele diz assim, não tem como tirar ele do gancho, assim, não tem como dizer que ele não tem nada não tem nenhum tipo de racismo, né? Mas também não dá para dizer que essa pessoa é racista como alguém que tem crenças explícitas. Por quê? Porque as atitudes implícitas, elas interferem pouco no nosso comportamento. Elas têm uma área, digamos assim, de atuação muito menor, né? Muito, como ele diz, muito do comportamento é impulsionado por processos controlados e crenças que são tipos de atitude que envolvem processos controlados. E nesses modelos, nós somos mais fortemente identificados com as nossas crenças do que com as atitudes implícitas. Então, o que a gente precisa monitorar, né, ou cuidar, digamos assim, se alguém deseja, né, não ser racista, é principalmente as crenças explícitas. Mas se a pessoa tem viés, ele vai defender que ela é um pouco racista, sim, né, não tem como negar. Racista no sentido fraco, né, a mesma coisa que ser um pouco racista. Então, a primeira exploração que ele faz é na direção aqui do racismo como atitude cognitiva. Ele vai sugerir, né, que esse tipo de racismo ele tem sido, né, definido assim. A gente examinou um exemplo do Anthony Appiah. A gente examinou do Tommy Shelby, né, mas ele cita o Anthony Appiah, que diz que o racismo é um conjunto de crenças justamente com uma disposição para agir com base nessas crenças. Ser racista, né, é crer que as crenças existem, que as raças existem, né, elas são moralmente significativas e então tem como usar essas crenças para dar um tratamento diferenciado para pessoas, combinado com uma resistência racional à evidência contra essas crenças.
E a atitude implícita, então, é um tipo de... A pergunta que ele vai fazer aqui é se a atitude implícita, o viés negativo em relação a negros, do ponto de vista cognitivo, né? Tu ter, por exemplo, associar no teste uma foto de uma pessoa negra com predicados negativos, se esse viés negativo revelado no exame significa que a pessoa tem o mesmo tipo de racismo que alguém que tem uma crença explícita nesse, como está definido aqui. Tá? Não sei se ficou claro para vocês o tipo de investigação que ele vai fazer, mas ele vai sempre tentar associar, se eu tenho uma descrição do racismo que diz que o racismo é uma crença, é um conjunto de crenças negativas sobre determinados grupos, então ele vai perguntar se o teste que revela viés negativo, ele significa que a pessoa é racista no mesmo sentido que alguém que tem crenças explícitas. E a resposta dele vai ser não, ela não é, né? Porque as atitudes implícitas têm outra natureza e elas interferem menos no nosso comportamento. Então, uma outra linha que ele vai, uma outra parte, pelo menos é uma parte importante do artigo que ele vai investigar, é se alguém que tem afetos, né, revela um viés afetivo negativo se ela é racista no sentido afetivo, como Garcia ou como Bloom define, né, que enfatiza que certos aspectos em particular, a malevolência, indiferença e sensibilidade em relação a membros de grupos raciais é definidor do racismo. Então, ele vai perguntar, nesse caso aqui, se a atitude implícita causa, constitui afetos ou atitudes não cognitivas com o tipo de conteúdo que torna essa descrição afetiva que o Garcia e o Bloom ofereceram do racismo, né? Se é a mesma coisa, então, ter atitude implícita do que ter uma resposta no exame que revele afetos, né, ou atitudes não cognitivas que tem viés, né, específico. E o terceiro que ele examina é do George Fredrickson, esse é um historiador que ele define, esse aqui a gente não examinou, né, mas ele define o racismo como uma assim, o que é crucial para o racismo é o componente comportamental, né, que é procurar dominar, excluir ou eliminar o outro, né? Então ele associa os regimes do apartheid, os genocídios e o nazismo, especialmente, como o racismo, né? O racismo tem esse componente de tentar destruir o outro, né? Então é comportamental nesse sentido, porque ele envolve sempre, então tu ter crenças negativas, ter afetos negativos, ele diz que isso tudo sempre vai existir, sempre existiu, mas o que define o racismo mesmo é um desejo prático, né, um comportamental, uma vontade assim de criar instituições, criar mecanismos para destruir um determinado grupo. Esse eu não vou discutir, né, até porque a gente não examinou essa definição comportamental dele. Mas aqui a pergunta que o Neil Levy faz no artigo é se as atitudes implícitas causam ou motivam comportamentos tais como aqueles que abrigá-los pode ser racista na descrição como essa do Fredrickson, que enfatiza a ação externa. Né? Essa é uma das partes do artigo que eu não vou abordar, mas vocês podem ler lá, né? Então tem como acompanhar. Eu vou fazer uma pausa agora, depois eu continuo a aula para não ficar muito grande e daí depois eu dou sequência.